escola, 7º ano, tranquilo? Olha só, eu agora vou fazer a correção dos exercícios do livro, tá? Na parte de produção textual, tá? Esses aqui são os livros que eu consegui pegar, ok? Então eu vou fazer a correção da parte de interpretação de texto, tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que, mais uma vez, preciso dizer... Cadê a folhinha? A folha sumiu? Sério isso? Ai, que maravilha. Só um segundo, porque eu quero pedir para que vocês fiquem... tá aqui, ó. Para que vocês fiquem em casa, tá? Preciso estar sempre reiterando isso, tá? Para que isso esteja no sangue ainda mais de vocês, ok? Mas vamos lá. Aqui eu separei as páginas. Da página 15 até a página 22. Então essa vai ser a parte da correção que eu vou fazer. Vamos lá, página 15. Número 9, tá? Na página 15 eu pedi só o número 9. Então vamos lá. Em uma receita culinária, os adjetivos, tá? Que o adjetivo faz o quê? Caracteriza um substantivo. Também podem ser um importante recurso. Veja. Use forminhas de empada bem untadas com margarina. Coloque numa tigela os ingredientes secos, a granola, a aveia, o açúcar mascavo e o fermento. Identifique nos trechos os adjetivos que foram empregados. Untadas, tá? Untar é quando você coloca lá a manteiga, tá? Tem que untar a forma, coloca uma farinha também, uma farinha de trigo para não grudar. Então, o adjetivo na letra A, untadas, e na B, secos e mascavo. Por que secos? Porque tá caracterizando ingredientes, tá? Untadas tá caracterizando as forminhas e o outro é mascavo. O mascavo é a característica do açúcar, ok? Então não é qualquer açúcar, é o açúcar mascavo, ok? Então, A, untadas, B, secos, vírgula, mascavo. Na letra B, com base nos trechos, explica a importância do uso de adjetivos em uma receita. Resposta. Os adjetivos são empregados para atribuir as qualidades necessárias a cada um dos ingredientes e dos utensílios a serem utilizados. Ponto. Isso é fundamental para o resultado esperado da receita. De novo, os adjetivos são empregados para atribuir as qualidades necessárias a cada um dos ingredientes e dos utensílios a serem utilizados. Ponto. Isso é fundamental para o resultado esperado da receita. Bem, eu não vou ficar esperando vocês escreverem, não tem como fazer isso em vídeo. Então, esse aqui eu não fiz. Então, pausa o vídeo, anota e fica voltando, tá? O jeito é esse, não tem muito o que fazer, tá, gente? Vou pedir a vocês que voltem o vídeo para que consigam anotar as respostas. Ok? A número 10 eu não passei. E aí a gente vai partir para a página 16. Bom, em relação na letra A, número 11, letra A. Em relação à estrutura, quais as diferenças entre a receita acima e a da página 11? Vamos lá. A receita acima apresenta uma pequena introdução, vírgula, que não aparece na receita bolinhos de granola. Ponto. Na primeira receita, vírgula, tem-se. Esse tem-se se escreve assim, ó. Tem hífen-se, tá? Na primeira receita, vírgula, tem-se o modo de fazer e, vírgula, na segunda, vírgula de novo, modo de preparo, ponto. Além disso, vírgula, na receita acima, as etapas do modo de preparo não são indicadas por números, vírgula, mas com bolinhas que indicam cada passo, ok? Precisando, só voltar o vídeo e ir anotando aos poucos, ok? Na letra B, em que aspectos elas se assemelham? Ambas relacionam os ingredientes, vírgula, o modo de fazer, barra, preparo. Gente, desculpa o barulho, porque eu moro em vila, eu tenho familiares, como eu sempre digo, ok? Então, sempre vai ter um barulho de fora. Então, vamos lá. O modo de fazer, barra, preparo.
e apresentam uma fotografia do produto final. Então, quando eu pergunto, quando o livro pergunta em que aspectos elas se assemelham, ou seja, ele quer saber quais são as semelhanças que as duas apresentam. Então, elas relacionam os ingredientes, o modo de fazer, preparo, e apresentam uma fotografia do produto final, ok? Página 17. No início da receita de omelete, há uma introdução. Assinale a alternativa que indica a função dessa introdução. Então, é a primeira opção, indicar os benefícios da receita. Marque a primeira opção. Veja uma das partes de uma receita de suco. Com base na lista acima, produza o modo de fazer do suco, indicando cada etapa. Lembre-se de empregar verbos que indiquem essa orientação. Uma possível resposta é: modo de fazer, 2 pontos. Lave bem as frutas, ponto. Em seguida, vírgula. Tire as cascas do kiwi, aí tá dizendo como é que se escreve kiwi, vírgula. Da manga e do mamão, ponto. Pique todas as frutas em pedaços pequenos, vírgula. Coloque-as no liquidificador e bata até ficar líquido, ponto. Sirva o suco em copos com gelo, ok? Essa foi a resposta de número 13. Na 14, na letra A, a que outra área do conhecimento uma receita pode se referir? A receita pode ser usada na área médica, o receituário lá do médico. Então, a receita pode ser usada na área médica, vírgula, quando, vírgula, por exemplo, vírgula de novo, o médico prescreve uma receita para um paciente. Então, pode ser usada na área médica, ok? Qual é a função dessa outra receita? Tem a função de indicar por escrito os remédios que um paciente precisa tomar, vírgula, bem como a quantidade e o horário em que o medicamento deve ser ingerido, ok? Fechamos a página 17 e agora vamos para a página 19, porque 18 não tem nada para fazer. Na 19, número 1, letra A. Em que modo os verbos da receita foram usados? Quando eu falo em modo, eu estou falando de modo, os 3 modos que nós temos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, em que modo os verbos da receita foram usados? No modo imperativo. Nessa lacuna aí do lado, está dizendo o seguinte: para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se o verbo no modo imperativo. Nós falamos isso na outra aula, né, na sexta-feira. Uma aula antes de eu faltar, nós falamos sobre isso. Eu estava até sem o livro, né? Nós falamos sobre o modo imperativo. Na letra B, qual é o efeito de sentido desses verbos nessa receita? Eles orientam o leitor na realização das etapas necessárias para o preparo de uma receita, ok? Na página 20, vamos lá. Questão de número 2. Por que Garfield pede à aranha que se aproxime? Garfield tinha a intenção de atingi-la com um jornal enrolado. Letra B. Que elementos da imagem sugerem esse motivo? As expressões faciais e corporais de Garfield e o jornal em sua mão, vírgula, escondido atrás das costas. Na letra C, as formas verbais chegue e obrigue, no primeiro quadrinho, fazem referência a que pessoa do discurso? Vamos lá. Fazem referência à segunda pessoa do discurso, ok? Vamos lá. Página 21. O que o emprego dessas formas verbais sugerem? Uma ordem, um convite. Na letra E, as formas verbais chegue, obrigue e espere estão em que modo verbal? Por que ele foi empregado nesse contexto? No modo imperativo. Ponto. Porque o objetivo de Garfield e da aranha era impor algumas ações um para o outro. Ok? A resposta está mais longa, mas acho que isso é o suficiente. Na número 3, observe as placas de trânsito a seguir. Com que objetivo elas foram produzidas?
Na letra A, né, que é a pergunta com que objetivo elas foram produzidas, para orientar os motoristas no trânsito. Qual é o significado de cada uma delas? A. Siga em frente. B. Vire à direita. E C. Conserve-se à direita. Ok? Vejam que essas placas aqui, o motorista consegue entender sem que haja nada escrito. Nós já falamos sobre linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Verbal é aquela que utiliza palavras, né? Seja falando, seja escrito, por exemplo, no outdoor, quando a gente vê algo escrito, ou ainda a linguagem não verbal, que é como o caso aqui, dessas placas de trânsito. Na verdade, a gente não precisa ter nada escrito para que a gente consiga entender a mensagem que essas placas querem passar, querem transmitir. Okay? E a linguagem mista utiliza tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Nesse caso aqui é não verbal porque não tem nada escrito e a gente olhando, né, o motorista olhando consegue saber o que é para fazer, ok? A gente consegue transmitir uma imagem mesmo que não haja, uma mensagem, mesmo que não haja nada escrito, ok? Número 3, vamos lá. Com que objetivo para orientar os motoristas no trânsito? Na letra B, qual é o significado de cada uma delas? Na letra A, siga em frente. B, já falei, vire à direita. E C, conserve-se à direita. Na letra C, identifique os verbos referentes aos significados das placas. Siga, vire, conserve-se. Conserve e tem C. Então é assim, ó. Conserve-se. Esse aqui é um E, tá? Que o meu é juntinho mesmo. Então, conserve-se. Ok? Na letra D, justifique o emprego do imperativo usado para expressar o significado dessas placas. Essas placas servem para orientar motoristas, vírgula, ciclistas e pedestres, vírgula. Por isso, o emprego de verbos no modo imperativo. Ok? Vamos para a página 22 para a gente fechar. Em que modo verbal os verbos da receita acima estão? Em que modo? Estranho. Aqui a resposta como tá... Vamos lá. Nos textos instrucionais, os verbos no infinitivo mantêm a mesma ideia de recomendação ou ordem expressa pelos verbos no modo imperativo. Então, em que modo verbal os verbos da receita acima estão? Aqui no infinitivo. Só que infinitivo é forma nominal do verbo, tá? Mas ele explica aqui do lado o seguinte, que nos textos instrucionais, ou seja, aqueles que fornecem algum tipo de instrução, os verbos no infinitivo mantêm a mesma ideia de recomendação ou ordem, expressa pelos verbos no modo imperativo. Letra B. O uso desse modo verbal, em vez do imperativo, alterou o sentido do texto? Explique. Não, vírgula, pois os verbos no infinitivo também podem ser utilizados para expressar uma recomendação ou ordem, ok? Então, fechamos essa parte, ok? Depois eu vou passar outras páginas para que vocês façam e a gente continue fazendo as correções, ok? Até a próxima. Beijo grande.